Willy Gonzer, o narrador esportivo mais completo do Brasil. Texto do jornalista Carneiro Neto. O Paraná sempre revelou grandes talentos e profissionais de reconhecida capacidade na cena radiofônica nacional. Não foram poucos aqueles que se revelaram através dos microfones das emissoras locais e fizeram muito sucesso em outras capitais. Este é o caso do menino que gostava de jogar futebol. Torcia pelo Clube Atlético Ferroviário e, por ser dono de raciocínio rápido e uma voz metálica inconfundível, logo misturou duas paixões natas, o rádio e o futebol. Eu nasci em 1936, já se vão 72 anos, no mês de outubro, aqui no centro. Eu tenho dúvida se era Rua Iguaçu ou Tibagi. Uma das duas ali, perto daquele quartel que tinha ali, acho que era Polícia Militar. Isso, uma praça grande que tinha um quartel. Meu pai alemão tinha brigado na Primeira Mundial, 14 e 18, veio para o Brasil casado, Santa Catarina, região de Canoinhas, região da Erva Mate. Aí faleceu a esposa dele, 2, 3 anos depois casou com minha mãe, que era natural dali. Por isso eu saí moreno. E um irmão que eu tinha era mais parecido com meu pai, loiro. Então eu sou de 36, de Curitiba, com muito orgulho. Ainda muito jovem, recebeu a chance de tornar-se locutor de rádio e em seguida narrador esportivo, com incursões pelas transmissões de jogos de basquete, vôlei, futebol de salão, boxe e, é claro, futebol de campo. Comecei na Rádio Morumbi, saiu um anúncio, locutores da Morumbi está precisando 2. Aí eu fiz um concurso que durou uma semana, era primeiro dia, eliminatório, passaram em 150 lá. O que era o teste? Era só leitura? Ali na rua, na Travessa Morumbi, perto da antiga prefeitura, naquela travessa ali. E primeiro dia lia-se notícias, textos comerciais, esse tipo de coisa. O último dia tinham sobrado 5 só e era improviso. Então os Libermudes era um desses que Lustosa, o Biratã, o Herrera Filho, era o pessoal da Morumbi na época. Aí ligava um rever antigo, assim, né, um daqueles gravadores antigos. Comece a falar, você está para o aeroporto, o presidente está chegando, Getúlio Vargas. Era 53, né? Outubro de 53, ele viria no fim do ano no centenário do Paraná. Paraná fez 100 anos em dezembro, dia 19. Você está lá recebendo o presidente. Aí eu comecei a falar, está aqui, tá, uns 10 minutos depois, chega, para, já chegou. Aí me aprovaram. Fazia tudo, Carneiro, menos futebol. Fiquei 1 ano e meio nessa. Aí a Morumbi já era lá, tinha passado também nesse meio tempo pela Rádio Cultura, rapidamente. E a Morumbi era já na 15 de novembro, lá em cima. Quem é que fazia futebol na Morumbi nessa época? Machado Neto, Quintiliano Machado Neto. Ele me deu a minha primeira oportunidade. Um dia conversando, 1 ano e meio, ele fazia tudo, animador de auditório, não sei o que, tal. Menos futebol. Dizer, você não gosta de futebol? Gosto. Pô, então você vai fazer um teste com a gente. Dizem que nesse meio tempo, um dia, anunciando Vicente Micos, transmitindo o Santo Sacrifício da Missa, dizem, mas eu não sei, diz que eu anunciei assim, e agora a Morumbi vai falar da Catedral, vai falar com Vicente Micos para o Santo Sacrifício da Missa da Catedral Metropolitana de Futebol.
porque tinha a Federação Metropolitana, que era do Rio, tanto que eu pensava em futebol. Foi que gostava de contar. Ele contava essas histórias. Que ano foi isso? Isso foi em 55, tinha 1 ano e meio de rádio, já em abril de 55. Aí me mandaram para Dorival de Brito, Ferroviária Britânia Aspirantes, que a rádio também transmitia. O locutor, não me lembro quem era, transmitiu o primeiro tempo, e me convidaram para comentar no intervalo. E o Machado ficou no corredor, lá em cima, e eu fiquei sozinho na cabine. Segurou o locutor quando começou o segundo tempo. E eu disse, bem, já volta aqui o fulano para o segundo tempo, porque os times estão voltando, e nada. O rapaz não voltou. Aí a bola rolou, comecei a transmitir até hoje. Bola solta agora por Célio, com as mãos até o centro de campo com Roderley. Tenta bater o primeiro homem e perde a bola. Corre para recuperar e conseguiu. Atrasou para Oromar. Oromar enfia para Krieger, que sai da posição legal, enfiando-se pela área, chocando-se contra Inan, derrubado no terreno. Mas foi no choque de ombro com ombro que Krieger levou desvantagem. Ele caiu, é verdade, no choque contra o Beck, mas me parece que foi o tranco. O árbitro Calil Caram marcou falta. E tem mais uma. Se foi falta, foi mais adiante, foi dentro da área, seria pênalti. Para mim não houve falta no lance. Se passou, Calil Caram Filho. Quem vai bater é Oromar, na situação de meia esquerda do ataque do Curitiba, a meio passo na risca frontal da grande área. Não chega a ser um passo inteiro, aqui pela meia esquerda do ataque. Prepara-se, bate Oromar de curva. Para o Curitiba, espetacular a cobrança do Parnanguara, colocou de curva para o fundo das redes de Carvalho. 16 minutos, Oromar. Agora Curitiba 1, Jandaia 2. Com a passagem por diversas emissoras de Curitiba, ele firmou o conceito de extraordinário narrador e chefe de equipe na Rádio Independência, quando, em 1963, o inesquecível Jair Brito formou uma constelação de astros para o lançamento da programação da nova emissora, que se constituiria em uma das maiores revoluções da área durante anos. Falar sobre Willy Gonza realmente em 3 minutos é uma tarefa quase impossível, pela soma de qualidades que este profissional mostrou ao longo de toda a sua carreira, do quanto ele é realmente querido pelos seus amigos, pelos seus colegas, pelos seus ex-colegas, por onde ele tenha passado por aí afora. Eu conheci o Willy em Blumenau, em Santa Catarina, ainda nos anos 60, no início dos anos 60, trabalhando na Rádio Nereu Ramos, e depois acompanhei a sua trajetória, estando no Rio Grande do Sul, em São Paulo, depois indo para Belo Horizonte, sem contar o tempo que ele passou aqui no Paraná, trabalhando na Rádio Independência de Curitiba. Não peguei o tempo que ele trabalhava aqui na Rádio Marumbi, onde começou em Curitiba a despontar como um grande valor do rádio brasileiro. Willy, sem dúvida nenhuma, é um dos profissionais do jornalismo esportivo brasileiro que mais me impressionaram. Extremamente capaz, extremamente criterioso no uso das informações, extremamente imparcial na minha visão, no julgamento dos fatos esportivos e dos próprios jogos que ele documentava através de sua narração altamente precisa. O Willy, sem dúvida nenhuma, foi um profissional que marcou muito na história do rádio do Paraná e do Brasil. É um profissional que estava, pelo menos até onde eu sei, já fora do rádio há alguns anos, mas certamente deixa uma lacuna muito grande no rádio esportivo brasileiro. Um rádio que requer cada vez mais profissionais competentes, profissionais sérios,
profissionais com alto compromisso com a verdade esportiva brasileira e que não perde a oportunidade de mostrar que também no rádio esportivo é preciso ter ética, é preciso ter compromisso com o ouvinte. Por isso, o Vili realmente merece as palmas dessa sexta-feira, nessa homenagem tão especial para ele. Fico honrado de poder dizer, dar um grande abraço ao Vili Gonzer e de desejar a ele as melhores sortes. O nome escolhido para comandar o departamento de esportes foi o de Vili Fritz Gonzer, que depois foi para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, onde brilhou, retornando para cumprir contrato com a Rádio Guaracá, quando trabalhamos juntos, eu na condição de repórter em início de carreira, e Rádio Clube Paranaense, até se transferir novamente para fora do Paraná, com passagens marcantes pela Rádio Jovem Pan de São Paulo, Nacional do Rio de Janeiro, e durante 30 anos na liderança da rádio mais ouvida de Minas Gerais, a Itatiaia de Belo Horizonte. Tem algo que chama muita atenção se a gente for contar, por exemplo, todo o tempo que o Vili Gonzer passou à frente de um microfone, fazendo narrações, transmitindo jogos de futebol. Se hoje eu, ou você, ou ele, fosse começar a narrar para poder passar o tempo que o Vili Gonzer passou com o microfone na mão, narrando uma partida de futebol, a gente teria que começar hoje e terminar daqui a 2 anos e meio, um pouco mais do que isso, quase 3 anos. Isso se você pegasse o microfone agora e começasse a narrar direto. O alemão, como é carinhosamente chamado pelos amigos e companheiros, agora aposentado e desfrutando das belezas da praia de Alcobaça, na Bahia, continua acompanhando os esportes através dos meios de comunicação e muito bem informado, uma das suas principais características no desempenho profissional de narrador esportivo. Bom, nós temos que prestar essa homenagem, as palmas são para você, o nosso grande companheiro Vili Gonzer, com quem eu convivi durante muito tempo. Primeiramente na Rádio Morumbi, quando ainda era na Travessa Morumbi, que hoje é Tobias de Macedo, e o Vili era já apresentador de programa e narrador. E eu plantão de esportes e depois foi como narrador também. Depois fui trabalhar com o Vili Gonzer na Rádio Clube Paranaense, porque o Vili veio para Curitiba, de lá do Rio Grande do Sul, e pediu para que eles fizessem uma contratação, que ele queria fazer a transmissão simultânea. 2 locutores, por exemplo, tinha Curitiba e Atlético e Ferroviário e Londrina, então fazia meio a meio, lance a lance, e ele queria um locutor. E eles foram me buscar na Rádio Independência. Eu fui trabalhar com o Vili Gonzer, fiquei com muito prazer trabalhando com o Vili Gonzer na Rádio Clube Paranaense. Tenho boas lembranças do Vili, um grande companheiro, um grande amigo, e hoje um pouco distanciado da gente, mas a gente guarda isso como recordação. Então quero prestar essa homenagem também ao Vili Gonzer, o grande narrador com quem eu tive o prazer de trabalhar durante algum tempo. Bem, amigos, estamos aqui para conversar com vocês sobre o Vili Gonzer. Vili Gonzer foi, na minha opinião, o locutor esportivo que, de certa forma, revolucionou o rádio do Paraná, através da Rádio Independência, nos anos de 63 a 66, quando essa rádio teve no ar uma equipe de esportes que eu considero talvez a melhor que já aconteceu no rádio do Paraná, e principalmente pela tutela do Vili. Vili veio de Porto Alegre, onde brilhou na Rádio Gaúcha, e trouxe para nós aqui uma nova mentalidade de como se fazer rádio esportivo. Basta dizer que a Rádio Independência, durante esses 3 anos em que esteve no ar com o esporte, fez mais transmissões esportivas do que de fora de Curitiba, outros estados e tal, do que
todas as rádios do Paraná juntas em todos os tempos. Então vejam vocês a mentalidade, a forma, e o Vili não só era um grande locutor, como era uma pessoa que tinha uma visão diferente da gente. Então isso fez com que a Independência, na minha opinião, se tornasse, em termos de esporte, uma rádio padrão FIFA, já que estamos na Copa do Mundo, e esse estado está muito certo. Então, além de um grande amigo, de uma grande pessoa, o Vili estava atento a tudo. Dirigia a rádio, além de ser um grande locutor, dirigia a rádio, talvez esse fosse até o seu ponto mais forte. Ele via, enxergava e fazia as coisas com que o público estava querendo aquilo. Tanto é que a Rádio Independência foi realmente nesse período em que o Vili esteve à frente, e dessa equipe fazíamos parte, eu, Vinícius Coelho, o Maza, J. Pedro, que foi a grande revelação como repórter, o Danilo Dávila, Edson Luiz, Gilberto Fontoura. Era uma equipe realmente espetacular no aspecto de capacidade, e todos eles seguindo a cartilha editada pelo Vili Gonzer, cartilha essa que na realidade veio revolucionar o Rádio do Paraná. Depois o Vili saiu, foi para Belo Horizonte, aí perdemos um pouco o contato, mas de vez em quando ele vinha a Curitiba. E o Vili transmitiu futebol, eu não me lembro até que ano, mas sei que ele foi talvez o locutor esportivo que transmitiu no rádio esporte, e foi o mais velho locutor esportivo. Ele ficou anos e anos transmitindo até que se aposentou não me lembro exatamente a idade, mas ele se aposentou na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, onde também seguiu sua carreira com brilhantismo que lhe era peculiar. Foi realmente um prazer para a gente trabalhar com ele, e era mais ou menos isso que eu podia falar agora sobre o Vili Gonzer, querido amigo e um extraordinário radialista. Como também me tornei narrador e chefiei equipes esportivas de rádio e televisão durante quase 50 anos, consegui captar muito de narradores históricos que serviram de inspiração, mas nenhum de tantos marcou tanto como o professor Vili Gonzer, com seus relatos precisos, com sua emoção na medida certa para segurar o ouvinte, sem mexer demais com os nervos dos torcedores, e muito conteúdo, tanto no volume de informações como na apresentação correta do que efetivamente está acontecendo no campo. Eu sou um sujeito que ainda gosta de futebol, eu faria ainda hoje o mesmo número de transmissões de quando eu era garoto, mas o diretor da rádio está me brecando, disse que vai preservar. Eu digo que ele pode preservar, né? Que não precisa, mas eles me preservam, então eu estou até meio chateado lá, tal. Não, você agora está fazendo só pouco mais da metade dos jogos do Atlético, que é para você preservar a saúde, não pode. Na verdade, eles têm medo que saia para outra. Senão já teria mandado embora, provavelmente, né? Porque se eu for para outra, por causa do nome que tem. Então, por isso é que a Globo, tendo me chamado no ano passado, que eu já contei aqui, eu disse: olha, eu vou, desde que não faça tube. E aí, por isso, não deu acerto. E família? Terceiro casamento, tenho 3 filhos biológicos, mais 2 que eu peguei para criar. Um dos 3 é jornalista, é repórter, trabalha na Itatiaia, gosta muito de Guilherme. O táxi me disse na semana passada lá em Belo Horizonte, perguntei do Vili. Ele falou alemão. Os outros 2 são médicos. Ele está transmitindo agora, é Adriano, Cristiano, como é o nome? Guilherme. Com uma carreira gloriosa, coroada de aplausos e reconhecimento público, Vili Gonzer continua orgulhando a radiofonia paranaense como um dos seus representantes mais expressivos através dos tempos. Brasil tetracampeão mundial! É uma loucura o estádio! O Brasil é o maior do mundo! Brasil tetracampeão mundial dos panos!
Willy Gonzer. Estas palmas são para você.